Oração e nosso pregador com toda a liberdade nesta noite. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, mais uma vez estamos diante da tua presença. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para ouvir a tua palavra. Aqui está o teu filho, Senhor, que vai ministrar. E eu tenho certeza que a palavra, Pai querido, vai tocar a cada coração nesta noite. Por isso, fala com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, nessa casa, amém? Então, pode se assentar, por gentileza, abrindo a sua Sagrada Escritura, no livro dos Salmos. Salmos de número, aleluia, 37. E se tiver um fundo musical, eu aceito muito carinho. Enquanto os irmãos acham, quero te agradecer a oportunidade dada por Deus, primeiramente, segundo o pastor o anjo dessa igreja, Evangelista Felipe, pastor desta igreja, por essa oportunidade. Segundo o pastor João Rocha, é isso? O líder da quinta, vamos fazer isso. Que Deus abençoe esse trabalho cada dia mais. Eu confesso para os irmãos que eu já estou me sentindo da casa, né? Não faz nem 2 meses que eu estive aqui, dia 6 de março, já passa um pouquinho, né? Mas eu me sinto feliz, me sinto honrado por essa nova oportunidade que o Senhor me concede estar aqui junto com você. Falar de Jesus, falar desse livro sagrado, falar do amor de Cristo e estar com pessoas que a gente conhece, algumas bastante, e ama a todos, né? É um prazer, é uma alegria. Estar junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, isso não tem preço. Né, irmão Gil? A família é algo constituído por Deus e Deus não abre mão da família. Então, quando eu posso e estou com a minha família, eu me sinto muito feliz e honrado. Amém? Você que está sozinho, que quem sabe só você está caminhando nessa caminhada e quem sabe tem algum familiar, um esposo ou a esposa, quem sabe ainda não sirva ao Senhor. Deixa eu dizer para você, não desista de orar. Não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, porque eu tenho testemunho lá em casa de que o meu Deus ainda faz milagre, quebra um coração de pedra e coloca nele um coração de carne. E ainda permite entrar nessa casa, entregar-se ao Senhor, e ainda o coração que era só de carne agora habita o Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Maravilha. Salmo de número 37, o verso número 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Amém. Aleluia. Palavra maravilhosa, palavra que se encontra no inário de Israel, né? Louvores que nós lemos como versos, mas tem um povo que canta. Inário de Israel, aleluia, feito por alguns homens de Deus, demonstrando seu amor, demonstrando carinho, demonstrando doutrina, demonstrando vários momentos de sua vida. Esses salmos que estão aqui, 150 salmos, são coisa linda, e tem muitos que falam conosco, na verdade todos, né? Aleluia. E hoje eu amanheci pensando, porque o convite foi meio Deus de ontem, né? Mas hoje o Senhor, Ele falou comigo desde a primeira hora da manhã a respeito desse salmo. E eu saí para trabalhar e o meu primeiro cliente foi para trocar um compressor de uma geladeira.
Aleluia, deixa eu fazer minha propaganda aqui. Não estou fazendo não. Eu fui atender um cliente, eu cheguei lá, como de costume, eu tento fazer o meu serviço na casa do cliente. Quando eu cheguei lá, fui fazendo o serviço, e eu fui atender uma pessoa que estava com um semblante bem amargurado. E de repente ela começou a falar de uma neta que ela criou, desde que nasceu praticamente, e com aproximadamente 16 para 17 anos de idade, sendo isso há 7 meses atrás, ela faleceu. Ela nasceu com um problema de coração, mas correu bastante por esse Brasil para resolver o problema e teoricamente tinha sido resolvido. Mas ao passar dos anos ela faleceu. E essa avó, que na verdade é mãe, porque criou Deus de novinha, Deus dos primeiros dias de vida, ela já não é mais só uma avó, é uma mãe. E ela começou a falar da dor, da perda, e que não tem nada que ela faça. E já trocaram de sítio, já foram para casa, de casa para sítio, e agora querem vender a casa de novo, porque há um vazio dentro de si, da família toda, completa, e eles choram pelos cantos a dor da falta, aleluia, e eles estão procurando de todas as formas encontrar uma alegria, alguma coisa para substituir aquele vazio. E eu vi aquela tristeza dentro daquela senhora, eu comecei a falar de Jesus para ela, e eu comecei a ver a alegria voltando para aquela mulher, eu comecei a ver dentro de 40 minutos, quem sabe, de serviço que eu fiz ali, e eu comecei a conversar com ela, eu comecei a ver sorriso no rosto, num rosto amargurado. Aleluia, só quem pode trazer a verdadeira felicidade para alguém que se encontra um poço de tristeza ainda é Jesus. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, e de repente ela disse assim para mim: eu sou, na verdade, uma evangélica que parou, já fui até batizada. Não acredito. Pessoas que, quem sabe, um dia entregaram o seu caminho para o Senhor. Só que de repente, conforme vai andando, não tem paciência às vezes, para esperar a vontade de Deus. Mas eu prefiro dizer para você que a vontade de Deus ainda é perfeita, a vontade de Deus ainda ela é boa e ela é agradável. Mas muitas das vezes as circunstâncias da vida são tão cruéis que vamos até o Senhor e tomamos de volta o nosso caminho e preferimos tomar as nossas próprias decisões. Mas diz a palavra de Deus que há caminhos que para o homem parece direito e perfeito, mas no fim deles são caminhos de morte. Eu prefiro ainda deixar o meu caminho nas mãos do Senhor e você. Amém. Só que, pastor Felipe, entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor, me parece que ele está muito entrelaçado com nascer de novo no Espírito. Me parece. Jesus, um certo dia, estava conversando com Nicodemos, João 3. E João lhe pergunta para Jesus como ele faria para ter a vida eterna, morar com Deus. E Jesus, naquela ocasião, vem dizer para ele que é preciso nascer de novo. E aquele homem então fica intrigado e pergunta para Jesus: como assim? Como pode eu voltar, já sendo velho, ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não. Na verdade, você tem que nascer de novo na água e no Espírito. E mais para frente, Jesus vem dizer o que é ser nascido no Espírito. Porque o vento sopra para onde quer. Você ouve a sua voz, mas não vê para onde vai. Isso é ser nascido no Espírito. É buscar a presença de Deus, estar sempre falando com Deus e do seu Espírito Santo. Mas se não entregamos o nosso caminho para o Senhor, como vamos fazer o que o Senhor nos manda?
Muitas das vezes nós crentes, para mim parece ser uma palavra mais voltada para quem não aceita Jesus, mas ela não foi feita só para quem ainda não conhece Jesus, porque muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor, louvamos, pregamos e etc., mas não conseguimos entregar por completo o nosso caminho nas mãos do Senhor, não é mesmo? Porque quantas vezes fizemos a nossa própria vontade e não saiu conforme nós achamos que deveria sair. Mas fazer a vontade do Senhor ainda vale a pena. Passar trabalho fazendo a vontade de Deus ainda vale a pena. Aleluia. Esse salmo, ele foi feito ou escrito por Davi já na sua velhice, dando testemunho quando ele observava o povo de Israel, quando estava tropeçando em algumas coisas, estava tendo dificuldade para resolver algumas coisas, e eles olhavam para os ímpios e via que os ímpios, eles prosperavam, parece que tudo que colocava a mão dava certo, e parece que os servos do Senhor começaram a tropeçar em algumas coisas, não conseguiam desenvolver, parece que não prosperavam como deveriam ou como eles gostariam. E então Davi observa isso e vai dar esse conselho para eles: ei, entrega o teu caminho nas mãos do Senhor e deixa que com os ímpios, com os infiéis, cuido eu, Deus dizendo, não é? E então Davi vai dar esse conselho: não te preocupa não te preocupa com a vida dos outros, o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Ei, entrega o teu caminho na mão do Senhor, confia nele, que ele tudo fará. E eu fui dar uma pesquisada a respeito nesse entregar, e esse entregar vai um pouco mais além do que eu imaginava. Entregar, pastor Felipe, não é simplesmente eu pegar esse celular, facinho largar na entregar a minha vida. Você entregar a sua vida nas mãos do Senhor é um exercício de fé, é um exercício de estar todo dia aqui, é um exercício de estar todo dia na sua casa, orando, buscando a presença de Deus em todo o tempo, não só na frente das pessoas, mas quando você também está lá no seu secreto sozinho, fazendo a vontade de Deus, entregando a sua vida a Cristo. É um exercício, não é de uma hora para outra. E essa palavra entrega no seu original vem comparando a um rolar de uma pedra. Aleluia. Quando Davi agora observava, porque as casas e tudo que era feito era tudo muito pedra, era rolado, então isso fazia muita parte do cotidiano de Davi. Então Davi agora compara o entregar com um rolar de pedra, ou seja, entregar a minha vida para Jesus. Você entregar a sua vida para Jesus não é tão fácil assim. Muitas das vezes vai ter dor, vai ter dificuldade, vai ter tristeza, vai sim. Jesus, quando ele escreve no Evangelho dizendo o seguinte: quer servir a mim? Quer seguir a mim? Então tome a sua cruz e siga-me. Eu nunca ouvi falar que cruz é só alegria. Cruz, aleluia, também é negar-nos a nós mesmos. Glória a Deus. Deixar os nossos próprios desejos e vontades para trás, mesmo muitas das vezes querendo fazer, mas dizendo não, eu prefiro entregar a minha vida para Jesus, eu prefiro servir a Jesus, e para mim ser fiel e servir a Jesus, eu tenho que negar minhas próprias, passo a passo, rolando essa pedra devagarinho, até chegar por completo nas mãos daquele que pode resolver. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma dor, quem sabe um momento na sua vida que você não está sabendo nem como lidar, aleluia, quantas vezes entramos em algum caminho que a gente encontra-se sem resposta, olha para frente, para o futuro e não consegue achar uma saída, mas eu
prefiro dizer para você, continua entregando a tua vida na mão de Jesus, porque Ele ainda sabe o que faz, o controle da tua vida Ele ainda não perdeu, e eu tenho por certo que Ele vai entrar com providência na tua vida. Aleluia. Ontem eu recebi um convite, Ricardo, vamos lá no hospital, minha esposa, meu primo, minha esposa está internada, está na UTI, aleluia, e ela está num estado, ela deu pela segunda vez AVC, e ela está num estado vegetativo, deitada, não abre os olhos, nem a boca, não faz nada, mas é a seguinte, ela não tem remédio nenhum sedando ela, é simplesmente morta. E eu preciso ir lá ver, hoje é o aniversário dela, que seria ontem, e depois que a gente chegou lá, ele disse assim para mim, eu hoje, antes de sair de casa, eu pedi um sinal para o Senhor. Diga-se de passagem, um homem que tem as pernas machucadas, feridas, com alguns problemas de saúde também, os filhos dessa senhora que ele casou, prefiro nem comentar, mas não dá atenção, e, enfim, ele disse para mim, Ricardo, eu pedi para Deus um sinal, por mais pequeno que seja, eu preciso de um sinal para saber que Deus ainda está me ouvindo, que eu ainda vou ter uma resposta positiva sobre a minha esposa. E quando nós chegamos do lado da mesa, da maca onde ela estava deitada, ela abriu os olhos e derramou uma lágrima. Eu olhei para ele e disse, olha, me parece que quem está 20 dias sem fazer nada, que já é um sinal. Daqui a pouco essa mulher começa a fazer um sinal como se estivesse mastigando. Para quem não fazia nada, já é um sinal. Aleluia. E de repente a médica chega e diz o seguinte, as informações que eu tenho para ela, boas não são, mas ela já vai receber alta e vai para o parto. É mesmo? Está no quarto. Está no quarto. Está no quarto. Ainda num estado bem complicado. Mas me lembrei, eu falando para ele depois lá sentado, esperando a transferência, eu disse para ele, já que me disse isso, e tu ainda não estás vendo os sinais que Jesus está te dando, eu vou lembrar a ti, que um certo dia Elias estava no monte, pedindo a Deus que voltasse a descer a chuva, e ele disse ao seu moço, vai ao cume do monte. Por 7 vezes ele fez isso, vai lá e olha se tem alguma nuvem lá subindo do mar. E eu falando para ele, e ele me ouvindo, e eu dizendo para ele, e diz a palavra de Deus que pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez nada aconteceu, mas na 7ª vez o seu moço chegou e disse, Elias, não vejo grande coisa não, mas parece que vem subindo do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus ainda faz milagre nessa terra. Meu Deus é o mesmo Deus de Elias, o teu também é, amém? Então Elias manda Acabe correr, porque senão a tempestade vai pegar ele. Monta lá os bois no carro e dito e feito. Aleluia. Deus fez novamente desse água. E eu olhei para os olhos dele e disse, tem fé? Tem fé que ainda pode gerar milagre? Tem fé que ainda pode gerar testemunho? Sabe uma coisa? É muito lindo eu chegar aqui e contar um testemunho da minha vida. E quem sabe dizer que fui curado de um câncer. Quem sabe que fui curado de uma coisa ou de outra. Quem sabe que eu passei pela morte, mas hoje estou vivo. Mas ninguém quer passar pela morte, ninguém quer passar pela enfermidade. Mas para contar testemunho, tu vai ter que passar pelo lado. E deixa eu dizer para você, quem sabe essa situação que você está passando, que você não encontra uma saída num momento difícil, eu profetizo na tua vida que vai gerar testemunho. O meu Deus ainda é um Deus de milagre. Meu Deus ainda é um Deus de milagre. Aleluia. E ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que estudar. Te servir.
servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Glória a Deus. É como diz a letra desse hino, daqui a pouco as lágrimas rolam. Tu não tem palavras, mas meu Deus é especialista em interpretar lágrimas. Mas que nós possamos entender que mesmo chorando, mesmo de arrasto, é importante entender que a minha vida, a tua vida, os meus caminhos, os teus caminhos estão na mão daquele que tudo pode. Glória a Deus. E eu volto a dizer, o meu Deus ainda não perdeu o controle da tua vida. Essa dificuldade vai passar. Quem sabe algumas pessoas ficam dizendo, mas por que vai pregar e fica falando só de tempestade? Eu não preciso motivar ninguém e dizer que Jesus vai entrar com providência quando as coisas estão tudo bem, parece. Quando está bem, já está bem. Eu preciso falar que Jesus ainda faz milagre e lembrar para alguém que está desanimado, desacreditado, que Jesus ainda faz. Aleluia. Aleluia. Jesus ainda faz milagre nessa terra. E diz a palavra de Deus, se onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele ali estaria. Você crê que ele está aqui? Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui passeando no nosso meio. Aleluia. Vai falando com ele aí, vai. Eu já convido você a se colocar de pé, deixando para as mãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode me dar uma maior para os dedos? Lá vai. O conjunto canta hinos, esses hinos mais atuais, mas eu vou baixar o nível lá para dando 2 mil para baixo. Amém? Mas amigo conhecido, eu quero convidar você a louvar a Deus juntamente comigo. Enquanto você conversa com esse amado Espírito Santo que